Meu querido Padre Edevaldo, que é o reitor deste santuário, Padre Sérgio, missionário redentorista, que faz o comentário desta Santa Missa. Meus queridos romeiros e romeiras de Bom Jesus, quanta alegria e que bom poder ver esta gruta do Bom Jesus nesta manhã, assim tão repleta de pessoas que o amam e o procuram de coração sincero. Meus queridos irmãos e irmãs, e também você, que neste momento nos acompanha através da TV Aparecida. Hoje a palavra de Deus nos faz um convite para não ter medo. É o amor que afugenta o medo, o amor a Deus. O medo nos paralisa e nos imobiliza. E, geralmente, nós sentimos medo diante de situações novas, ainda não conhecidas. Sentimos medo quando advertimos um perigo. Sentimos medo quando Deus nos convoca para uma missão, para um serviço. E nós nos julgamos tão pequeninos, tão impuros, assim como o profeta Isaías se julgou, tão pecador. Nos julgamos sem condições. Às vezes temos sim dons e carismas, e é por isso que Deus nos chama, porque Ele conhece as nossas potencialidades. Mas muitas vezes, com um falso juízo sobre nós mesmos, achamos que não somos capazes. E Deus nos assegura que não devemos temer. É o amor que vence todo o medo. E o medo é também um sinal de desconfiança. O medo é um sinal que nos falta a fé. Quem confia em Deus, quem nele deposita o seu coração e a sua vida, quem tem fé no bom Jesus, não tem medo. Aos discípulos que Jesus enviava em missão, e a missão era cheia de desafios, cheias de provações e perseguições. Ora, até o nosso Senhor sofreu a perseguição, a incompreensão, a injúria, foi vítima de um processo igualmente injusto, espúrio. Se Ele mesmo conheceu a crucificação, por quê? Não pode ocorrer também a nós, com seus discípulos. Se ocorreu com Ele, também pode ocorrer conosco. E Ele nos adverte que o discípulo não é maior do que o seu mestre, tampouco o servo não é maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo e ao mestre e ao servo ser igual ao seu mestre e ao seu senhor. E ele nos fala, ora se chamou de Beelzebu. Sim, compreenderam o mestre, o Senhor, Jesus. Imagine o que pode acontecer conosco. Lançados no mundo, todos nós sentimos desafios, mas não podemos recuar. Deus está conosco. E Ele nos envia em missão. E 3 vezes Jesus adverte o seu discípulo: não tenhais medo deles, portanto que vocês receberam lá no segredo do coração, aquilo que nosso Senhor passou durante 3 anos ensinando os seus discípulos. Eu os ensinava, aquilo que Deus nos fala quase que em mistério e em segredo, devemos proclamar nos telhados, não devemos nos intimidar. Não tenhais medo deles. Depois nosso Senhor acrescenta: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Antes nós devemos temer aqueles que podem matar a nossa alma, aqueles que podem colocar em precipício
a nossa vida. Nós já fomos nascidos, já nascemos e não morreremos mais. Não tenhamos medo daqueles que podem infligir sofrimentos corporais ou físicos a nós, devido às consequências da missão que o Senhor confia a cada um de nós. E depois nosso Senhor nos faz um convite à confiança. Ele observa que nenhum pardal, nenhum passarinho cai do céu sem a permissão de Deus. Ora, Deus cuida com tanto cuidado e esmero dos pássaros, ainda mais de nós. Nós valemos muito mais do que os pardais. Fomos criados à própria imagem e semelhança de Deus. Se Deus assim é capaz de cuidar dos passarinhos, imagine de nós. Porque insegurança, porque ansiedade, porque o temor. Não devemos ter medo, não tenhais medo. Deus cuida de nós. É com esta convicção, é com esta confiança que nós devemos assumir a nossa vida, a nossa missão. A primeira leitura constitui para nós um estímulo e um exemplo a ser imitado. Era um dia de festa no templo de Jerusalém. E o profeta Isaías foi para a liturgia, orava, e lá no templo ele tem uma visão. Ele percebe que no templo, tal como esta gruta do Bom Jesus, este santuário, ficou cheio da glória de Deus, da presença de Deus. É como que ele se visse, como ele estivesse vendo, um ancião sentado no alto e majestoso trono, e elevado trono. E ele vê seres angélicos, semelhantes a humanos, os serafins, cada um com 6 asas, que se prostam diante de Deus e cantam a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. O profeta naquele momento se pergunta: ai de mim, eu sou um homem pecador, com os lábios impuros, e habito no meio de um povo pecador. Ai de mim, porque eu vi a Deus. E segundo o Êxodo, aquele que visse Deus morreria. Ou seja, para dizer que enquanto caminhamos neste mundo, nós caminhamos ainda na penumbra, é somente com a nossa morte que podemos ter a visão clara de Deus. Mas Deus vem em socorro do profeta. Um dos serafins vai até ele e toca a sua boca com uma brasa ardente e diz: não tenhais medo, teus lábios estão purificados, a quem enviarei? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me. É a confiança em Deus, que vence todo medo, que vence todo temor, e confiantes em Deus, é que nós também hoje podemos dizer: eis-me aqui, envia-me. Envia-me a missão para cumprir aquilo que o Senhor ordena, para realizar o bem, para proclamar as maravilhas do Senhor, para ser um sinal entre os irmãos de esperança e de caridade. E nesta liturgia, nós nos deparamos com o exemplo de Santa Paulina, considerada a primeira santa brasileira, nascida na Itália, mas criada no Brasil. Logo após a sua primeira comunhão, ela começa uma vida de oração e de serviço aos pobres, aos doentes e sofredores. E muitas outras mulheres começam a se juntar à Madre Paulina, e ela funda uma congregação, a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. E foi Madre Paulina pelo Papa, hoje santo, São João Paulo II, declarada beata e também declarada santa. E Deus, através daquela mulher, fez maravilhas. Também Deus pode fazer maravilhas de cada um de nós. Apesar da nossa pequenez, apesar das nossas fragilidades e limitações,
Por isso, tal como o profeta Isaías, que disse a Deus, diante do apelo: a quem enviarei? E respondeu: eis-me aqui, envia-me. Também nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor, dizendo: eis-me aqui, envia-me, como fez o profeta Isaías, como fez a Madre Paulina, e como fizeram a tantas pessoas que foram tocadas pelo bom Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.